Agora, pessoal, para a gente realmente ter a dimensão do estado de coisas que realmente vem permeando aqui o noticiário no Brasil, eu acho que é beira impossível nós não tentarmos nos ater aqui ao que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, algo que é mais do que comum, lamentavelmente, e vários motoristas e passageiros tendo que se jogar no chão, ficarem ali arremessados ali no meio da Avenida Brasil para se proteger de tiros à torta e à direito durante uma operação policial que ocorreu no Rio de Janeiro. As imagens naturalmente viralizaram, parecem cenas ali de um filme apocalíptico, mas é o Rio de Janeiro, é o Brasil em fevereiro de 2025. É a nossa vida. David de Tarso. Pois é, inclusive esses vídeos que circulam nas redes sociais mostram, né, o desespero das pessoas em meio a todo esse tiroteio. Um ônibus acabou sendo atingido também em meio a esse tiroteio na Avenida Brasil ali, importante via, né, do Rio de Janeiro, o Marinho conhece muito bem lá. Um helicóptero da polícia também teve que fazer um pouso forçado depois de ser alvejado com tiros, então disparos por todos os cantos e a população refém tendo que se jogar no chão. Até a imagem que a gente estava projetando, Marinho, acho que tem um áudio e demonstra justamente o desespero da mulher ali, agachada em toda essa situação. Eu acho fundamental aqui até para ilustrar o grau de desespero, e é impossível não se colocar no lugar dessa mulher, que é uma dentre centenas ali que ficaram completamente reféns dessa situação assustadora. Vamos ouvi-la então. Ai, meu Deus, o tiro parece que tá aqui do lado. Mas é aqui do lado, tio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, que desespero. Ai, meu Deus, me proteja, pelo amor de Deus. Tá pertinho, tá? Ai. Calma, tia. Ai. Pepe, a verdade é uma só, né? O mapa oficial do Rio de Janeiro hoje em dia não vale quase nada, né? São diferentes continentes, diferentes repúblicas criminosas que ditam as próprias regras. Nesse caso ali, no entorno ali de Parada de Lucas e também Vigário Geral, e no entorno também do que se convencionou a chamar de Complexo de Israel, que foi um fanático religioso que acabou tomando aquela região toda e acabou impondo ali uma espécie de teocracia fanática, criminosa, para você ver o nível que as coisas chegaram também no Rio de Janeiro. Te surpreende? Quem é do Rio já viu uma situação dessa com certeza aí no mesmo local. Infelizmente não me surpreende. Né? Infelizmente não me surpreende. Eu queria ver essas imagens e ficar surpreso com a situação. Mas cada vez é mais normal no Rio de Janeiro, aquela região da Avenida Brasil, da linha amarela, ser tomada por cenas como essa. E a imagem da mulher desesperada choca qualquer um, não é? Choca qualquer um. Palavras dela, o tiro parece que está aí do lado. Aí o rapaz estava com o cara, mas está aqui do lado. Ai, meu Deus, né? Ai, meu Deus mesmo, né? O povo carioca não tem para quem socorrer mais, não tem mais político que consiga olhar esse problema e resolver essa situação toda, né? Então tem que realmente rezar, e rezar muito, né? Infelizmente, né? E parece que a política pública mais efetiva do Rio de Janeiro atualmente não é combater facção criminosa, não é combater o crime organizado, não é combater a milícia, é fazer com que as pessoas saibam, infelizmente, se portar em situações como essa, né? Deixar o carro, abaixar, ficar deitado perto do concreto, não é? Então, infelizmente, parece que essa é a política pública mais efetiva, porque, infelizmente, situações e cenas como essas nós vamos ver ainda mais, né? E choca também, você vê o ônibus que foi alvejado, né? Bala perdida atingiu um ônibus, poderia ter matado pessoas, né, que estavam indo trabalhar, ou seja, né, ou o Rio de Janeiro começa a cuidar desse seu problema de uma forma real, ou, infelizmente, vamos ver cenas como essa cada vez mais constantes. É isso aí, ou o Estado toma o Rio de vez, ou o crime vai realmente dominar e tomar o Rio de vez. É uma escolha muito simples, mas tem que ter clareza moral e disposição política também para tentar virar esse jogo que parece insolúvel. O que a gente mais ouve é que o Rio de Janeiro não tem jeito, uma postura quase de cínica, fatalista, de entregar a própria sorte. E não dá para culpar quem tem essa sensação, né, mano? Pois é, a situação do Rio de Janeiro é uma das mais desesperadoras no Brasil, porque a gente sabe que o Estado está infiltrado pelo crime organizado de uma forma inacreditável, de uma forma que beira realmente, gera um desespero na população. Então já tivemos diversas tentativas, todo mundo lembra do que foram as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, depois tivemos intervenção federal no
Rio de Janeiro para tentar controlar a segurança pública, de nada adiantou. E esses dias o governador Cláudio Castro deu declarações que são impressionantes. Ele fala sobre a situação daquela decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu a realização cotidiana de ações da polícia em certas áreas do Rio de Janeiro, e ele compara aquilo com o controle da criminalidade como se fosse um mato que você precisa capinar. Então, na visão do governador, a decisão do Supremo faz com que o mato fique mais alto, que o mato fique não capinado e, com isso, piorando a situação da segurança pública. Outra queixa do governador é que, segundo o protocolo atual para desencadear operações em áreas conflagradas no Rio de Janeiro, é preciso fazer uma notificação a diversos órgãos. A Secretaria de Saúde, Educação, então... E ele não está errado, não. Segundo o governador, é impossível, portanto, você ter uma operação policial que não vaze, porque passa por tantos lugares a informação que você não tem como controlar. E aí a polícia acaba sendo recebida na base de tiros. Aí aumentam os índices de tiroteios, com a população civil ficando à mercê dessa situação. Então, sem dúvida alguma, o Rio de Janeiro precisa levar uma reflexão nacional sobre como lidar com esse problema e, na minha visão, o primeiro ponto é tentar fazer com que o Estado fique mais blindado da infiltração do crime organizado, porque sem isso não tem como avançar. É a DPF 635, né? A DPF 635 é uma ação de constitucionalidade chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas basicamente está atando as mãos das forças policiais há um bom tempo e já está começando a ser rechaçada por vários setores aí da política fluminense e também nacional. O próprio governador Cláudio Castro fez um desabafo dizendo que está sendo sabotado por uma espécie de fogo amigo de diversas decisões, de diversas instâncias da Justiça Federal, inclusive a 6ª turma do STJ, ele mencionou, as audiências de custódia, a porta giratória do crime organizado, prende e solta, e fica nesse Deus dará, digno de faixa de Gaza que o Carioca e o Fluminense está sendo submetido. Mas, de qualquer maneira, pessoal, é no nosso site, no www.jovempan.com.br, que lá a gente lança a pergunta do dia e que a gente adoraria ouvir a opinião da nossa audiência. Você, do outro lado, por acaso, acha que a segurança no Rio tem jeito? É a pergunta que talvez a gente mais tenha ouvido, mais tem sido feita. O clima fatalista vem contaminando o debate e também qualquer perspectiva de melhora do Rio, mas a gente queria também ouvir de vocês no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, sintonizaram na rede Jovem Pan de Rádio ou nos assistindo aqui nas multiplataformas da Pan, acessando o nosso site, deixa lá a sua opinião e a gente traz o resultado até o final do programa para seguir estimulando esse debate. Mas em cima dessa fala, Gerson Peixoto, que repercutiu muito do próprio governador Cláudio Castro, que, pelo amor de Deus, não está eximido de qualquer culpa do cartório, não, muito pelo contrário, mas até os críticos mais ferozes dele concederam que ele tem razão em dizer que não tem como escapar dessas decisões que estão atando as mãos das forças de segurança do Rio. Não, sim, a DPF 635 é um total absurdo e foi uma máquina de impulso à criminalidade e ao crime organizado dentro do Rio de Janeiro. Isso é fato. E aqui não sou só eu, não, que acho isso, ou Cláudio Castro. Até o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é, em tese, assim, aliado do partido político que perpetrou a ação, que é o PSB, Eduardo Paes, quer ser ouvido sobre esse tema, porque realmente piorou muito a habilidade de combater o crime organizado. Porque aí me fala, quando você tem uma operação especial e você notifica 30 órgãos, 20 órgãos, 10 órgãos, a chance daquilo vazar é gigante, não à toa no caso do Vinícius Gritzpa aqui de São Paulo. A gente viu tanto que existem infiltrados nas mais variadas formas e categorias. Então, assim, essa ação ela é um serviço. E o que o Rio de Janeiro vive hoje, o que o Brasil vive hoje, é um silenciamento, por assim dizer, mediante a uma coerção do crime organizado. Seja o PCC, seja o Comando Vermelho, sejam tantas outras organizações criminosas. E qual que é a forma que a gente tem para endereçar isso? A forma que a gente tem para endereçar isso é combatendo a impunidade, é entendendo que a audiênciazinha de custódia, que o cara vai lá e sai pela porta da frente, é um cara do crime organizado, que isso gera um retroalimentar do sistema que corrompe, que muito faz mal ao brasileiro. Então, a taxa de letalidade, André, do Rio de Janeiro caiu. Mas sabe o que subiu bastante? Conta pra mim.
a taxa de homicídios, a quantidade de pessoas que estão morrendo, a quantidade de vítimas, esses tiroteios em avenidas, as pessoas de bem que estão indo trabalhar e que tem que se esconder para não levar uma bala perdida porque está tendo uma troca de tiro naquela localidade. Então, isso tem aumentado. E no final do dia, a gente precisa ter prioridades dentro da segurança pública. O Cláudio Castro não é nenhum gênio. Ao contrário, recentemente ele pegou alguns carros especiais para operações especiais e fez um release de quais eram os carros das operações especiais. Então, assim, o Rio de Janeiro tem um problema na classe política de combater, de fato, com inteligência, esse tipo de caso. Isso não exime o governador, mas ele tem um ponto que existe um sistema que também está contribuindo para isso. Então, no final das contas, a gente tem o despreparo do setor público, a gente tem a leniência do sistema judiciário e a gente tem tudo isso seguindo quem sofre é quem paga a conta, que é a população. É totalmente revoltante um vídeo desse. Um revoltante brasileiro médio perdendo a paciência, né, Pepe? Sinceramente, vendo a omissão ali na Praça dos Três Poderes para dar o senso de urgência e uma medida enérgica para resolver essa parada. É a bola da vez, não tem qualquer outra conclusão, a não ser que o Brasil está assim, e não há nenhum exagero aqui, a passos largos de se confirmar como um narco-estado cada dia que passa. Concorda? Marinho, eu discordei de tantas coisas que foram faladas aqui, né? Parece que o problema do Rio de Janeiro é a DPF, né? Uma DPF preconceituosa. Primeiro pelo seguinte, né? O nome é a DPF das favelas, né? Parece o seguinte, parece que toda operação da polícia militar tem que ser feita na favela, como se favelados, as pessoas que moram na favela, fossem os criminosos. Pelo contrário, 98% dos moradores da favela são pessoas honestas, são pessoas corretas, né? Os traficantes de verdade não estão na favela. Os traficantes de verdade estão em condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca. A gente até noticiou aqui, né, recentemente, uma prisão de um traficante, né, que lavava dinheiro, que teve a cara toda defumada, né, para mudar a feição do rosto, para fugir da polícia, no condomínio de luxo aqui no Recreio. Então, falar para mim, com esse argumento de que a polícia não consegue agir porque tem que pedir autorização para o Ministério Público, isso é conversinha para boi dormir, né? Ninguém engole mais isso aí, não. Pelo contrário, a DPF fala só que a polícia tem que ter planejamento estratégico, tem que ter planejamento mais efetivo para poder criar menos danos possíveis nas favelas, nas regiões de escola e de saúde, né? Ou seja, não tem nada que tem de legal nisso. Então, agora, se o problema a Rocinha, Pepe, engaja com isso. Eu vou pôr um ponto para você engajar. Deixa eu acabar de falar. Não, mas deixa eu pôr esse ponto para você já pôr na sua fala. A Rocinha virou um paraíso. A Rocinha virou um paraíso, um resort de traficantes do Brasil inteiro que vão para lá, porque tem essa proteção. Como que você lida com isso? A Rocinha, Jéssica, é um paraíso. Você já foi na Rocinha? A Rocinha tem uma cultura assim pujante. Tem pessoas maravilhosas, tem escola de samba ali. A Rocinha já é maravilhosa, já é um paraíso, entendeu? Então não vem com esse papinho assim. A Rocinha é um paraíso. Que não funciona. Agora, tem muita coisa. Agora sim, vamos lá. Deixa eu acabar de falar, é impressionante, cara. Eu começo a falar, vocês ficam interrompendo. Vamos lá, Pepe. Concluindo. O tempo inteiro, né? Então, assim, não adianta colocar a culpa da inoperância da Polícia Militar do Rio de Janeiro nessa DPF. Agora, se vocês não acreditam no Ministério Público, se vocês acham que o Ministério Público é um órgão sob suspeita que vaza informação para o crime organizado, muito mais, né, do que a polícia, né, no expediente normal, aí vamos mudar então o Ministério Público, né? Porque a única determinação que tem na DPF é que operações especiais nas favelas tem que ter informação e gestão junto com o Ministério Público. Que isso é de ilegal, gente? Que isso é de desarrazoado? Claro que não. Vamos lá, isso então. é civilizatório, ainda mais no momento em que a letalidade policial do Rio de Janeiro, antes da DPF, era muito grande. Morria gente pra caramba, gente honesta, trabalhador correto. Tá, vamos lá então. Vamos trazer alguns pontos, porque eu acompanho de perto, vou ter que fazer, delegados. Antes da gente ouvir David Tasso, fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. David Tasso. Inclusive, a Associação dos Delegados, não só do Rio de Janeiro, mas aqui de São Paulo também, e no território nacional, é contra a DPF, porque justamente você tem que fazer a comunicação
por parte do Ministério Público, e o Ministério Público comunica a outras entidades. Então, não há o funcionamento nas escolas, as unidades de saúde também. Então, como é que você faz uma operação que deve ser sigilosa para você surpreender os bandidos, avisando todo mundo? Eles percebem essa situação. Então, você avisar a criminalidade antes não resolve. Ele reclama que a gente interrompe. Conclui, David. Então, assim, não tem como você fazer uma operação sem que haja um planejamento estratégico e sem que haja um sigilo da informação sobre a incursão na favela, porque é um território hostil, os policiais precisam subir o morro com planejamento e muitas vezes encontram barricadas, encontram fuzis, encontram uma série de adversidades que eles têm que saber lidar e dessa forma conseguir ali atuar. Porque você falou assim, mas os traficantes de verdade ficam em áreas nobres. Sim, mas onde eles escondem os fuzis? Onde ficam os carregamentos de droga? Onde que fica a situação do crime organizado? Ficam, infelizmente, nas favelas. E você trazer o discurso que, quem mora na rocinha, quem mora em favela, é realmente trabalhador. De fato, tem muitos trabalhadores, ninguém contrariou essa fala aqui. O nosso ponto é, a DPF atrapalha a atividade policial porque não causa o elemento surpresa, que é fundamental para o resultado ter sucesso. Lembrando, o ponto central... Isso é conversinha. Não vem querer desmerecer, Pepe, só com ar de... Enfim, com argumentos assim, enfim, pessoais. Tá bom, posso citar alguns pontos? Tecnicamente. Eu posso citar alguns pontos técnicos, porque tudo que o David falou... É o seguinte, é importante destacar. Tecnicamente falando... Peraí, Pepe, deixa eu fazer um ponto aqui, se você quiser complementar, fica à vontade depois. Lembrando, eles delimitaram ali o critério central como situações excepcionais. Apenas situações excepcionais seriam autorizadas essas incursões policiais, como se o estado de coisas não fosse excepcional por si. Diante desse teu argumento, Pepe, você parece esquecer que foi exatamente com a limitação que a DPF colocou em prática que várias facções criminosas simplesmente dominaram áreas gigantescas do território. Foi a forma deles poderem ter tempo hábil, estrutura hábil para se fortalecer e se consolidar. Ou isso não é uma realidade? Ou o que a gente viu ontem não é a realidade? O que eu acho interessante é o seguinte, todo mundo fala, mas ninguém leu a decisão do Fachin. Ninguém leu a decisão do Fachin. Ninguém leu o relatório. Então, quem é contra? Vamos lá. Vamos lá. Quem é contra o Estado do Rio de Janeiro ter meta anual de redução da letalidade policial? Está na DPF. Qual decisão do Fachin que você se refere? Quem é contra a avaliação psicológica dos policiais envolvidos em mortes? Quem é contra? Quem é contra protocolo para operações próximas às escolas e unidades de saúde? Quem é contra isso? Quem é contra isso? Fazer operação policial em porta de escola, isso é correto? Fazer operação policial em portas de unidades básicas de saúde, isso é correto? Claro que não. Quem o traficante ficar cobrando da pessoa que mora na favela? De cada vez, pessoal. Quem é contra a criação de indicadores para avaliar atendimento pré-hospitalar pelos policiais? Quem é contra a participação de familiares das vítimas na investigação criminal? Quem é contra garantia de autonomia técnica e funcional da polícia científica? Vocês falam um monte de perfumaria o tempo inteiro. Claro, então deixa o crime organizado atuar. A DPF protege o povo do Rio de Janeiro, o povo sofrido que mora em favela, entendeu? Estamos vendo, né, a proteção, baita proteção, né? Completamente subjugados, escravizados por esse crime todo. Vai ter que fazer. Bom, se quiser fazer operação na favela, vai ter que ser bem pensado. Solta a bola, assim. Pepe, por favor. Falou, soltou a bravata, consultou a colinha na tela do celular, vai que é sua, Jess. Não, é porque eu perguntei pra ele qual decisão do Fachin você se refere, Pepe. Qual decisão do Fachin você se refere? O relatório, Jess. Só tem uma decisão, o relatório. De qual data? Porque o relatório só tem um. Não, só tem um. O Fachin... Pessoal, esse projeto, essa DPF, ela está, neste momento, travada no STF. Há 2 dias, um de cada vez, há 2 dias, um dia, o Fachin, inclusive, emitiu que o plano de contingência, dentro deste relatório que está sendo avaliado agora, da DPF 635, que o PAS, que um monte de gente pediu para ser ouvida, que o plano de contingência que o governador Cláudio Castro apresentou é, inclusive, bom. Então,
está parada após o voto do relator neste momento. Claro que tá não parado. lá atrás, na Covid, que é quando o PP está falando que se Tá aventou confundindo todas tudo. essas questões. Não estou confundindo. Não. Você que como Você tá confundindo a advogado, decisão. você que como Você tá advogado decidindo a aqui decisão. sabe. Escuta uma coisa. Deixa eu É o falar, seguinte, pô. PP, Você não deixa ninguém falar, é um tá errado. saco. Aqui, Tá errado. deixa eu te Você falar tá uma errado. coisa. Ai, meu Deus, dá um Google aí. Vocês todos estão assistindo. Escreve faquinha DPF 635 e vocês vão ver quem tá certo e Você quem tá tá errado. confundindo a medida, a decisão bom. da medida Mas cautelar eu com a te decisão do perguntei relator qual no final. decisão. Eu te perguntei qual decisão. Tá E decidindo você tá tudo. bebendo Tá decidindo na tudo. decisão da Covid-19. Tô Eu não, estou tô não. Tô vendo o PP, relatório é o dele. seguinte, a próxima vez que você pedir pra alguém te interromper, eu vou fazer questão de eu te interromper, se você parar de interromper os outros também, cara. Vamos soltar a bola um pouco? Vida que segue. Vamos lá. Quando a gente olha para esse caso em específico, ninguém aqui tá falando que é a favor da criminalização das comunidades das favelas do Rio de Janeiro. E ninguém. O que nós estamos falando é que se você for pegar matérias até da imprensa, se você for pegar levantamentos de órgãos, você vai ver que muita gente do Brasil inteiro tem se mudado, e por isso eu usei o exemplo aqui da Rocinha, para determinadas comunidades do Rio de Janeiro por conta disso. Não à toa, o Comando Vermelho do Pará tá lá e foi pego lá. Por quê? Por conta que eles veem a DPF 635 como uma proteção ao crime organizado. O Eduardo Paes não é direitista, direitoso nem nada, e ainda assim ele ressalta os problemas que essa DPF tem tido para a segurança pública do Rio. Ninguém tá falando que tem que fazer operação na porta de escola com fuzil e matar criança. Pelo amor de Deus, é óbvio que ninguém quer isso. O que nós estamos falando é que existe uma proteção que o crime organizado está tendo dentro disso, porque ele consegue se preparar e impedir essas incursões policiais. E o que você acha? Você acha mesmo que a Boca vai ficar longe da escola? Porque no final das contas eles sabem que aquilo é uma proteção para eles. Então, no final das contas, aqui a gente tem uma decisão que é realmente da sociedade, que é difícil, que não é ignorar o crime organizado, que é entender que muitas das vezes nós vimos, eles instrumentalizam ONGs, falando sobre direitos humanos, sobre narrativas sociais, para se protegerem. Para se protegerem. A situação no Rio de Janeiro é calamitosa e essa DPF tem contribuído para isso. Tanto é, Pepe, que no final do dia ela não resolveu o problema. Pessoas inocentes ainda estão morrendo na porta de escola. Pessoas inocentes ainda estão morrendo na porta de hospitais. Não está melhor do que antes, Pepe. Não tá. Você pegar o anuário da segurança pública. Pega o anuário. Dado de onde? Fontes, voz da minha cabeça. Pega o anuário da segurança pública do Rio de Janeiro. A situação é calamitosa. A DPF, ela é um recurso ideal e eu entendo a sua parte humana, mas isso está sendo instrumentalizado pelo crime como uma proteção, como uma garantia de impunidade, como um espaço onde se a polícia for entrar, ela tem que avisar 30 pessoas, eles já vão saber e os conflitos vão ser muito piores, Pepe. Então, no final das contas, não pode ser direita versus esquerda. Tem que ser a gente olhando para social, tem que ser a gente olhando para combater o crime organizado. E isso, sua argumentação não endereça. Usar argumento de autoridade e jogar quase como se quem defende a DPF, a suspensão da DPF fosse, nossa, desumano. Não, pelo amor de Deus, Pepe, você conhece a gente, ninguém aqui quer ver ninguém morrer à torto e direito, não. Mas enderece o ponto principal, a situação do crime organizado e o fortalecimento dele no Rio de Janeiro é absurda e não é mais aceitável. E falando em pessoas que moram na favela, eu tenho dó das pessoas que são submetidas a pagamento de coisas para você ter acesso à internet, ao gás, todos os itens básicos comprados do crime organizado, que eles são obrigados, ameaçados. Porque senão aí sim morrem. Uma área gigantesca do território. Eu preciso que você seja breve, Pepe. Por favor, aqui em nome da Isonomia. Preciso seguir adiante, já temos vários entrevistados aqui para recebermos. Não, mas o ponto principal, obviamente, a DPF melhorou a situação do Rio de Janeiro. Se em 2020 tinha 1,2 mil pessoas que morreram em intervenção policial, em 2024 foi registrado só 205 mortes. Né? Ou seja, a letalidade policial reduziu significativamente com a DPF. E outra coisa, antes da DPF, a situação do Rio não era melhor do que com a DPF, não. Então, quando vocês falam que a situação do Rio piorou com a DPF, não é verdade, não é verdade. Pelo contrário. Peraí, Pepe. Aí está noticiando. É revoltante ouvir um negócio desse, sinceramente. Está noticiando o tempo inteiro, várias operações das polícias na favela. Não mudou absolutamente nada. O que mudou é o maior cuidado e maior eficiência da polícia em relação ao combate ao crime organizado. Se for assim, a taxa de homicídios caiu porque é mérito da polícia também? Não, é mérito porque os traficantes não estão brigando entre eles. A taxa do homicídio caiu? Como assim a taxa do homicídio caiu? Em São Paulo, você está falando ou no Rio de Janeiro? Cara, eu posso pousar no anuário de segurança? Eu preciso seguir adiante. A gente vai aqui dando sequência. Um dado aqui. Eu preciso
se tiver dado, o próximo tema é também. associado ao anterior e eu proponho que a gente continue falando aqui um pouco de crime organizado, pessoal.